Vamos falar sobre segurança nas escolas, isso porque o governador Ratinho Júnior anunciou um pacote de medidas preventivas para tentar inibir casos de violência nas escolas estaduais aqui do nosso estado. As iniciativas que serão colocadas em prática no Paraná foram anunciadas ontem durante uma coletiva no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A intenção é aumentar a presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e também ampliar a integração entre os órgãos estaduais. As ações aí que estão previstas, a gente vê o aumento de efetivo de policiais militares, com 5.600 oficiais ficando nas escolas e a ampliação do programa Escola Segura chegando a 300 instituições. Outros pontos elencados pelo governo são a implantação de 200 sistemas de monitoramento em escolas consideradas estratégicas e a manutenção de viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências em frente às unidades. O governador Ratinho Júnior falou sobre essas iniciativas. Vamos ouvir. Então nós estamos aqui reforçando, colocando 5.600 policiais na porta das escolas, algumas até dentro das escolas, para levar tranquilidade esses 5.600 policiais. Uma parte é do contingente policial, que nós já temos o nosso efetivo, 2.000 policiais estão vindo da contratação que nós fizemos recente, que estavam na academia, e agora eles vão estar à disposição, já que eles já estão preparados para fazer treinamento já no dia a dia da rua, de ronda, para também dar esse apoio a esses profissionais que já são efetivos aqui no estado. Então nós teremos aí 5.600 policiais. Outras frentes de trabalho vão envolver o treinamento avançado de 2.200 profissionais da educação em segurança e a contratação de novos profissionais e bolsistas da área de psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes em uma atividade de prevenção e identificação de potenciais riscos. O secretário estadual de Educação, o Rony Miranda, comentou essas ações que foram definidas pelo governo do estado. Um representante de cada escola vai receber o treinamento pela patrulha escolar, pelo BOP, em relação a esses casos, averiguar principalmente na prevenção, quando eu consigo prevenir uma situação de risco. Esse é um trabalho de conscientização e educação, é um trabalho pedagógico, é gradual, a gente vai trazer os estudantes, vamos trazer os pais para se reunir, vamos orientar os pais, trazer toda essa informação e com isso a gente vai começar a ganhar essa consciência e essa confiança. O executivo também anunciou que vai ampliar o número dos colégios cívico-militares no Paraná. Atualmente o estado conta com 192 unidades neste modelo, além de 12 unidades do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, somando 204 colégios. A proposta é quase dobrar as escolas neste modelo, que deverão passar para 400, com um investimento adicional de R$30 milhões ao ano do executivo. Atendendo também a um grande pedido de uma boa parte da sociedade, nós estamos ampliando o projeto de escola cívico-militar, que hoje nós temos 204 escolas cívico-militar, ampliando para 400 escolas cívico-militar, aonde tem demanda, aonde tem pedido dos pais e dos professores, que é uma reivindicação que vem sendo crescente devido ao bom desempenho das escolas cívico-militar que nós estamos tendo aqui no estado. E ainda ontem, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que 44 adolescentes e crianças foram encaminhados à Polícia Civil por ameaças de ataques a escolas. Destes, 13 foram apreendidos. A informação foi revelada durante a audiência pública da Assembleia Legislativa, que aconteceu ontem em Londrina, na região norte do estado. Tá, e portanto são medidas importantes. Olha, nenhuma delas resolve sozinha o problema. Nenhuma dessas medidas. Porque esse é um problema complexo, que precisa da união de todo mundo, da conversa de todo mundo, do Estado, dos pais, dos alunos, dos professores, trazer mais gente para essa roda de conversas. A gente vê outras iniciativas de outros estados que podem ser copiadas aqui. Vou dar aqui uma. São Paulo acabou de contratar mais de 500 psicólogos para atuar em escolas públicas. Aliás, quem fez isso foi o Renato Feder, que é ex-secretário de Educação aqui do Paraná. Não é uma medida interessante colocar psicólogos para conversar com as crianças, com os professores, com os adolescentes, para entender o que está acontecendo? Você começa a remediar. E nesse caso, remediar. Os psicólogos são importantes. Ter a escutativa, em alguns casos, pode ser essencial para evitar uma tragédia. A questão da segurança nas escolas. É sim preciso usar a força. Ninguém gosta de ter que colocar um segurança treinado armado em uma escola. Não é o ideal. Mas, infelizmente, nós não vivemos o mundo ideal. Nós temos crianças morrendo. Nós temos toda hora um alerta em alguma escola que a criança foi pega com arma, foi pega com sei lá o quê. Nós temos que entender o que está acontecendo. E é o seguinte,
Esses malucos seletivos aí, eles nunca atacam quartel da polícia, eles nunca atacam traficante em favela, porque eles têm medo que tenha alguém armado lá, né? Então, se tiver um segurança treinado e armado, é uma camada extra de proteção. Vai evitar? Não sabemos. Mas que ele vai pensar 2 vezes? Vai. Se colocar cerca elétrica, é mais uma barreira. E assim por diante. Tudo que puder ser feito, tem que ser feito aqui na região de Curitiba. Para quem está no interior me ouvindo agora, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, tem pais se reunindo por conta própria e fazendo a guarda das crianças na escola. Olha o desespero desses pais. Acho que só um pai vai entender o outro a ponto de fazer isso. Você olha de fora, mas que loucura. Não, eles querem... Olha, é meu filho que está ali dentro, eu quero fazer alguma coisa. Então nós temos que sim dar a resposta às crianças, aos professores, aos pais, à comunidade escolar. E tem que conversar. Então, todo mundo que chega a uma solução pronta está até mentindo. Não há. Então, são medidas importantíssimas. Nós temos que estimular o diálogo. Eu gosto muito dessa questão de ampliar as escolas cívico-militares. Você veja que ninguém faz isso em escola militar. Você viu algum caso em escola militar desse? Deve ter um motivo. A gente imagina já qual é. Temos que estimular mais. E aí eu já vejo o pessoal ligado ao APP Sindicato reclamando. Porque estão usando a oportunidade para levar armas para a escola. Que besteira. Deixem de defender o Lula agora. Larguem esse ranço da esquerda, nesse momento pelo menos. Tem criança morrendo. Tenham responsabilidade. Responsabilidade com a educação que vocês dizem defender e não com o partido político que vocês militam. Parem com isso. Nós precisamos aumentar, sim, a segurança das escolas. E mais, nenhuma escola vira cívico-militar sem a comunidade votando, autorizando essa medida. Então, vamos avançar. É importante fazer isso, avançar. Para entregar para o Pedroso, só senti falta de uma coisa. Acho que falta mais integração ali em relação à Polícia Civil. Nós temos que equipar melhor a Polícia Civil, principalmente os setores de investigação digital, para que eles consigam agir mais rapidamente. O sujeito que começar a divulgar trote em WhatsApp, em Telegram, em outras redes sociais, tem que ser localizado rapidamente. Não existe mais anonimato na internet, mas precisa de uma polícia equipada para conseguir resolver rapidamente. Se o sujeito tiver medo de ser pego, ele não faz isso. Todas essas medidas, policial na frente da escola, guarda municipal na frente das escolas, escola cívico-militar, essas medidas ajudam a inibir malucos, maníacos como aquele de Blumenau. Você ter ali os psicólogos, como o Mark citou, alguns que também estão sendo contratados aqui no estado do Paraná, no estado de São Paulo, eles ajudam a dar vazão, inclusive, para a angústia desses estudantes. Mark, eu falo ali pelas turmas próximas da minha filha. Os alunos estão desesperados, porque a gente vê às vezes as dores dos pais, mas a gente não consegue imaginar a dor dessas crianças. Tinham crianças ali sem saber o que fazer para se defender, porque eles olham aquilo e eles têm medo. E a própria estrutura emocional não lhes permite saber como lidar com esses sentimentos. Ninguém consegue direito. Então, esses psicólogos, eles têm essa importância, assim, para a saúde mental, para evitar esse tipo de tragédia, mas para ajudar ali as crianças e os adolescentes a trabalharem com isso. Mas nada disso basta se você também não tiver uma atuação firme das famílias, tá? Porque quando a gente olha os maníacos que entram nas escolas, é polícia, é vigia, é cerca elétrica, mas as famílias, quando a gente olha os outros atentados, como aquele que aconteceu em São Paulo, ou esses adolescentes que passam trote, a gente não pode tirar aqui a responsabilidade dos pais. Tem muito pai que tem essa preocupação, que vai para a porta da escola ajudar a defender. Mas tem muito pai que acha que a educação do filho é simplesmente a responsabilidade da equipe pedagógica. Não é. Não é. Não adianta só colocar o filho no mundo e achar que agora ao Deus dará, o Estado cria, o professor cuida e ali para frente. Não, os pais têm responsabilidade, Mike. Até nesses casos de trote, essa coisa toda, tem que ali identificar esses adolescentes. Falaram aqui de 44 adolescentes que fizeram ameaças, alguns talvez fossem ameaças reais, outros fossem brincadeira na cabeça dessas pessoas. Agora, tem que perguntar para os pais deles onde que eles estavam, porque não estavam fazendo um acompanhamento ativo, entendendo o que seus filhos estão fazendo ali na internet. E para esses militantes de esquerda que ficam aí querendo lacrar na internet, além de parar com isso, eles têm que conversar com seus amigos da academia, e eu frequento ali a academia, a universidade, deixar de estudar, Marcos. Sabe aquela cultura? Tem pesquisador, a gente falava outro dia, estudando cultura do boteco. Pelo amor de Deus. Sociólogo. Sociólogo. Colegas meus de profissão, uma vergonha.
Uma vergonha. Por que eles não gastam a energia e o dinheiro público para estudar o que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo com esses jovens? Tem muitos pesquisadores fazendo isso, mas precisamos de mais dinheiro público para isso, já que eles querem financiar a pesquisa. É aí que tem que ser. Tem que ter inteligência e entender os problemas sociais contemporâneos para poder enfrentar. Porque diferente do que alguns sindicatos falam, as crianças, Marco, para os pais, para as famílias, para os próprios professores, não são números, não é estatística. Tantas crianças isso, tantas crianças aqui. Não, tem nome, sobrenome, história, é a vida e a esperança daquela família. Então tem que levar mais a sério, tá? Tem que levar mais a sério, deixar de lacrar. Militar é outra coisa. Agora é cuidar do problema e garantir que ele não ocorra de novo. Olha só, é importante falar também que as Big Techs têm que ser chamadas à sua responsabilidade. Até agora, nenhuma delas, nem a Meta, que dirige o Facebook e o Instagram, nem o Google, nem o Twitter, nenhuma delas criou pelo menos um comitê para monitorar a situação. Pelo menos isso. Sabe aquela coisa até meio marqueteira, mas pelo menos para dar uma resposta? Nem isso. Pelo contrário, o Twitter foi cobrado, subiram até uma hashtag lá, e o Twitter derrubou a hashtag para tentar ali maquiar a situação das reclamações que estavam surgindo. Então, o adolescente lá que atacou a professora em São Paulo anunciou no Twitter que ia fazer isso. Não tem um filtro lá para monitorar? Eles são tão bons em retirar conteúdos conservadores e de direita? São rapidinhos. Que façam alguma coisa de verdade. Isso é uma questão de interesse público, né? As Big Techs faturam bilhões com os seus dados. Pare para pensar. Um dos homens mais ricos do planeta é o Mark Zuckerberg. Ele não te cobra R$1. Não cobra no dinheiro. A não ser que você patrocine, em questões bem específicas, o usuário normal não paga nada para usar o Facebook. Mas não paga no dinheiro, paga com os seus dados que ele fica utilizando e vendendo. Então você tem o direito de exigir também, como consumidor inclusive. As plataformas têm que ser responsabilizadas. E elas têm que sim fazer a sua cota à parte. O que nós dissemos aqui, Pedroso, Bia, é conversa. É a plataforma, é a polícia, é o pai, é o professor, é o estudante. É um problema complexo que precisa da união de todos. E o seu colega de profissão lá, escola, só para trazer aqui, hoje é sexta-feira, talvez até caiba a pauta. Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome dele, até abrir a reportagem aqui. É o Eduardo Freitas, de 41 anos. Então ele é sociólogo e ele utilizou ali todo o conhecimento e a pesquisa, né, a oportunidade de pesquisa que foi oferecida a ele para fazer um mapeamento de todos os bares de Copacabana, que é onde ele vive lá no Rio de Janeiro. Então o sociólogo está ali na ponta do lápis, ou seria, né, na ponta da língua, na cachaçinha ali, gastou ali a sua sapiência acadêmica para fazer estudo dos bares de Copacabana, Pedroso. Me constrange, de verdade. Eu acho que as pessoas elas têm todo o direito, Marco, de pesquisar aquilo que elas querem. Mas se você está utilizando recursos públicos, professores, orientadores, coisas do aspecto pagos pela sociedade, você tem que se debruçar por assuntos que tenham relevância. O que você está tentando entender concretamente? Qual é a devolutiva para a sociedade? Essa que deveria ser a grande preocupação. E até para ajudar a intervir. Sabe, ter inteligência, tá todo mundo tateando, o problema é complexo. E a resposta para problemas complexos vem dessa união da sociedade. Então a academia tem um dever, mas muitas vezes eu tenho colegas que eles estão muito mais preocupados ou com a lacração, ou de atender seus interesses e curiosidades individuais, do que em dar, de fato, uma devolutiva para aquilo que a sociedade lhes garante. Vamos falar sobre segurança nas escolas, isso porque o governador Ratinho Júnior anunciou um pacote de medidas preventivas para tentar inibir casos de violência nas escolas estaduais aqui do nosso estado. As iniciativas que serão colocadas em prática no Paraná foram anunciadas ontem durante uma coletiva no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A intenção é aumentar a presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e também ampliar a integração entre os órgãos estaduais. As ações aí que estão previstas, a gente vê o aumento de efetivo de policiais militares, com 5.600 oficiais ficando nas escolas, e a ampliação do programa Escola Segura chegando a 300 instituições. Outros pontos elencados pelo governo são a implantação de 200 sistemas de monitoramento em escolas consideradas estratégicas e a manutenção de viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências em frente às unidades. O governador Ratinho Júnior falou sobre essas iniciativas. Vamos ouvir. Então nós estamos aqui reforçando, colocando 5.600 policiais na porta das escolas, algumas até dentro das escolas, para levar tranquilidade esses 5.600 policiais. Uma parte é do contingente policial que nós já temos o nosso efetivo,
2.000 policiais estão vindo da contratação que nós fizemos recente, que estavam na academia, e agora eles vão estar à disposição, já que eles já estão preparados para fazer treinamento já no dia a dia da rua, né, de ronda, para também dar esse apoio a esses profissionais que já são efetivos aqui no estado. Então nós teremos aí 5.600 policiais. Outras frentes de trabalho vão envolver o treinamento avançado de 2.200 profissionais da educação em segurança e a contratação de novos profissionais e bolsistas da área de psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes em uma atividade de prevenção e identificação de potenciais riscos. O secretário estadual de Educação, o Rony Miranda, comentou essas ações que foram definidas pelo governo do estado. Um representante de cada escola vai receber o treinamento pela patrulha escolar, pelo BOP, em relação a esses casos, averiguar principalmente na prevenção, quando eu consigo prevenir uma situação de risco. Esse é um trabalho de conscientização e educação, é um trabalho pedagógico, é gradual, a gente vai trazer os estudantes, vamos trazer os pais para se reunir, vamos orientar os pais, trazer toda essa informação e com isso a gente vai começar a ganhar essa consciência e essa confiança. O executivo também anunciou que vai ampliar o número dos colégios cívico-militares no Paraná. Atualmente o estado conta com 192 unidades neste modelo, além de 12 unidades do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, somando 204 colégios. A proposta é quase dobrar as escolas neste modelo, que deverão passar para 400, com um investimento adicional de R$30 milhões ao ano do executivo. Atendendo também um grande pedido de uma boa parte da sociedade, nós estamos ampliando o projeto de escola cívico-militar, que hoje nós temos 204 escolas cívico-militar, ampliando para 400 escolas cívico-militar, aonde tem demanda, aonde tem pedido dos pais e dos professores, que é uma reivindicação que vem sendo crescente devido ao bom desempenho das escolas cívico-militar que nós estamos tendo aqui nos estados. E ainda ontem, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que 44 adolescentes e crianças foram encaminhados à Polícia Civil por ameaças de ataques a escolas. Destes, 13 foram apreendidos. A informação foi revelada durante a audiência pública da Assembleia Legislativa, que aconteceu ontem em Londrina, na região norte do estado. E portanto são medidas importantes. Olha, nenhuma delas resolve sozinha o problema. Nenhuma dessas medidas. Porque esse é um problema complexo, que precisa da união de todo mundo, da conversa de todo mundo, do Estado, dos pais, dos alunos, dos professores, trazer mais gente para essa roda de conversas. A gente vê outras iniciativas de outros estados que podem ser copiadas aqui. Vou dar aqui uma. São Paulo acabou de contratar mais de 500 psicólogos para atuar em escolas públicas. Aliás, quem fez isso foi o Renato Feder, que é ex-secretário de Educação aqui do Paraná. Não é uma medida interessante colocar psicólogos para conversar com as crianças, com os professores, com os adolescentes, para entender o que está acontecendo? Você começa a remediar. E nesse caso, remediar. Os psicólogos são importantes. Ter a escutativa, em alguns casos, pode ser essencial para evitar uma tragédia. A questão da segurança nas escolas. É sim preciso usar a força. Ninguém gosta de ter que colocar um segurança treinado armado em uma escola. Não é o ideal. Mas, infelizmente, nós não vivemos o mundo ideal. Nós temos crianças morrendo. Nós temos toda hora um alerta em alguma escola que a criança foi pega com arma, foi pega com sei lá o quê. Nós temos que entender o que está acontecendo. E é o seguinte, esses malucos seletivos aí, eles nunca atacam quartel da polícia, eles nunca atacam traficante em favela, porque eles têm medo que tenha alguém armado lá, né? Então, se tiver um segurança treinado e armado, é uma camada extra de proteção. Vai evitar? Não sabemos. Mas que ele vai pensar duas vezes? Vai. Se colocar cerca elétrica, é mais uma barreira. E assim por diante. Tudo que puder ser feito, tem que ser feito aqui na região de Curitiba. Para quem está no interior me ouvindo agora, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, tem pais se reunindo por conta própria e fazendo a guarda das crianças na escola. Olha o desespero desses pais. Acho que só um pai vai entender o outro a ponto de fazer isso. Você olha de fora, mas que loucura. Não, eles querem... Olha, é meu filho que está ali dentro, eu quero fazer alguma coisa. Então nós temos que sim dar a resposta às crianças, aos professores, aos pais, à comunidade escolar. E tem que conversar. Então, todo mundo que chega a uma solução pronta está até mentindo. Não há. Então, são medidas importantíssimas. Nós temos que estimular o diálogo,
Eu gosto muito dessa questão de ampliar as escolas cívico-militares. Você veja que ninguém faz isso em escola militar. Você viu algum caso em escola militar desse? Deve ter um motivo, a gente imagina já qual é. Temos que estimular mais. E aí eu já vejo o pessoal ligado ao APP Sindicato reclamando. Porque estão usando a oportunidade para levar armas para a escola. Que besteira. Deixem de defender o Lula agora. Larguem esse ranço da esquerda, nesse momento pelo menos. Tem criança morrendo. Tenham responsabilidade. Responsabilidade com a educação que vocês dizem defender e não com o partido político que vocês militam. Parem com isso. Nós precisamos aumentar, sim, a segurança nas escolas. E mais, nenhuma escola vira cívico-militar sem a comunidade votando, autorizando essa medida. Então, vamos avançar. É importante fazer isso, avançar. Para entregar para o Pedroso, só senti falta de uma coisa. Acho que falta mais integração ali em relação à Polícia Civil. Nós temos que equipar melhor a Polícia Civil, principalmente os setores de investigação digital, para que eles consigam agir mais rapidamente. O sujeito que começar a divulgar trote em WhatsApp, em Telegram, em outras redes sociais, tem que ser localizado rapidamente. Não existe mais anonimato na internet, mas precisa de uma polícia equipada para conseguir resolver rapidamente. Se o sujeito tiver medo de ser pego, ele não faz isso. Todas essas medidas, policial na frente da escola, guarda municipal na frente das escolas, escola cívico-militar, essas medidas ajudam a inibir malucos, maníacos como aquele de Blumenau. Você ter ali os psicólogos, como o Mark citou, alguns que também estão sendo contratados aqui no estado do Paraná, no estado de São Paulo, eles ajudam a dar vazão, inclusive, para a angústia desses estudantes. Mark, eu falo ali pelas turmas próximas da minha filha. Os alunos estão desesperados, porque a gente vê às vezes as dores dos pais, mas a gente não consegue imaginar a dor dessas crianças. Tinham crianças ali sem saber o que fazer para se defender, porque eles olham aquilo e eles têm medo. E a própria estrutura emocional não lhes permite saber como lidar com esses sentimentos. Ninguém consegue direito. Então, esses psicólogos, eles têm essa importância, assim, para a saúde mental, para evitar esse tipo de tragédia, mas para ajudar ali as crianças e os adolescentes a trabalharem com isso. Mas nada disso basta se você também não tiver uma atuação firme das famílias, tá? Porque quando a gente olha os maníacos que entram nas escolas, é polícia, é vigia, é cerca elétrica, mas as famílias, quando a gente olha os outros atentados, como aquele que aconteceu em São Paulo, ou esses adolescentes que passam trote, a gente não pode tirar aqui a responsabilidade dos pais. Tem muito pai que tem essa preocupação, que vai para a porta da escola ajudar a defender. Mas tem muito pai que acha que a educação do filho é simplesmente responsabilidade da equipe pedagógica. Não é. Não é. Não adianta só colocar o filho no mundo e achar que agora ao Deus dará, o Estado cria, o professor cuida e ali pra frente. Não, os pais têm responsabilidade, Mike. Até nesses casos de trote, essa coisa toda, tem que ali identificar esses adolescentes. Falaram aqui de 44 adolescentes que fizeram ameaças, alguns talvez fossem ameaças reais, outros fossem brincadeira na cabeça dessas pessoas. Agora, tem que perguntar pros pais deles onde que eles estavam, porque não estavam fazendo um acompanhamento ativo, entendendo o que seus filhos estão fazendo ali na internet. E para esses militantes de esquerda que ficam aí querendo lacrar na internet, além de parar com isso, eles têm que conversar com seus amigos da academia, e eu frequento ali a academia, a universidade, deixar de estudar, Marcos. Sabe aquela cultura? Tem pesquisador, a gente falava outro dia, estudando cultura do boteco. Pelo amor de Deus. Sociólogo. Colegas meus de profissão, uma vergonha. Uma vergonha. Por que eles não gastam a energia e o dinheiro público para estudar o que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo com esses jovens? Tem muitos pesquisadores fazendo isso, mas precisamos de mais dinheiro público para isso, já que eles querem financiar a pesquisa. É aí que tem que ser. Tem que ter inteligência e entender os problemas sociais contemporâneos para poder enfrentar. Porque diferente do que alguns sindicatos falam, as crianças, Marco, para os pais, para as famílias, para os próprios professores, não são números, não é estatística. Tantas crianças isso, tantas crianças. Não, tem nome, sobrenome, história, é a vida e a esperança daquela família. Então tem que levar mais a sério, tá? Tem que levar mais a sério, deixar de lacrar. Militar é outra coisa. Agora é cuidar do problema e garantir que ele não ocorra de novo. Olha só, é importante falar também que as Big Techs têm que ser chamadas à sua responsabilidade. Até agora, nenhuma delas, nem a Meta, que dirige o Facebook e o Instagram, nem o Google, nem o Twitter, nenhuma delas criou pelo menos um comitê para monitorar a situação. Pelo menos isso. Sabe aquela coisa até meio marqueteira, mas pelo menos para dar uma resposta? Nem isso. Pelo contrário, o Twitter foi cobrado, subiram até uma hashtag lá, e o Twitter derrubou a hashtag.
para tentar ali maquiar a situação das reclamações que estavam surgindo. Então, o adolescente lá que atacou a professora em São Paulo anunciou no Twitter que ia fazer isso. Não tem um filtro lá para monitorar. Eles são tão bons em retirar conteúdos conservadores e de direita. São rapidinhos. Que façam alguma coisa de verdade. Isso é uma questão de interesse público, né? As Big Techs faturam bilhões com os seus dados. Pare para pensar. Um dos homens mais ricos do planeta é o Mark Zuckerberg. Ele não te cobra R$1. Não cobra no dinheiro. A não ser que você patrocine, em questões bem específicas, o usuário normal não paga nada para usar o Facebook. Mas não paga no dinheiro, paga com os seus dados, que ele fica utilizando e vendendo. Então você tem o direito de exigir também, como consumidor inclusive. As plataformas têm que ser responsabilizadas. E elas têm que sim fazer a sua cota à parte. O que nós dissemos aqui, Pedroso, Bia, é conversa. É a plataforma, é a polícia, é o pai, é o professor, é o estudante. É um problema complexo que precisa da união de todos. E o seu colega de profissão lá, escola, só para trazer aqui, hoje é sexta-feira, talvez até caiba a pauta. Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome dele, até abrir a reportagem aqui. É o Eduardo Freitas, de 41 anos. Então ele é sociólogo e ele utilizou ali todo o conhecimento e a pesquisa, né, a oportunidade de pesquisa que foi oferecida a ele para fazer um mapeamento de todos os bares de Copacabana, que é onde ele vive lá no Rio de Janeiro. Então o sociólogo está ali na ponta do lápis, ou seria, né, na ponta da língua, na cachaçinha ali, gastou ali a sua sapiência acadêmica para fazer estudo dos bares de Copacabana, Pedroso. Me constrange, de verdade. Eu acho que as pessoas elas têm todo o direito, Marco, de pesquisar aquilo que elas querem. Mas se você está utilizando recursos públicos, professores, orientadores, coisas do aspecto pagos pela sociedade, você tem que se debruçar por assuntos que tenham relevância. O que você está tentando entender concretamente? Qual é a devolutiva para a sociedade? Essa que deveria ser a grande preocupação. E até para ajudar a intervir. Sabe, ter inteligência, tá todo mundo tateando, o problema é complexo. E a resposta para problemas complexos vem dessa união da sociedade. Então a academia tem um dever, mas muitas vezes eu tenho colegas que eles estão muito mais preocupados ou com a lacração, ou de atender seus interesses e curiosidades individuais, do que em dar, de fato, uma devolutiva para aquilo que a sociedade lhes garante. Vamos falar sobre segurança nas escolas, isso porque o governador Ratinho Júnior anunciou um pacote de medidas preventivas para tentar inibir casos de violência nas escolas estaduais aqui do nosso estado. As iniciativas que serão colocadas em prática no Paraná foram anunciadas ontem durante uma coletiva no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A intenção é aumentar a presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e também ampliar a integração entre os órgãos estaduais. As ações aí que estão previstas, a gente vê o aumento de efetivo de policiais militares, com 5.600 oficiais ficando nas escolas, e a ampliação do programa Escola Segura chegando a 300 instituições. Outros pontos elencados pelo governo são a implantação de 200 sistemas de monitoramento em escolas consideradas estratégicas e a manutenção de viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências em frente às unidades. O governador Ratinho Júnior falou sobre essas iniciativas. Vamos ouvir. Então nós estamos aqui reforçando, colocando 5.600 policiais na porta das escolas, algumas até dentro das escolas, para levar tranquilidade. Esses 5.600 policiais, uma parte é do contingente policial que nós já temos no nosso efetivo, 2.000 policiais estão vindo da contratação que nós fizemos recente, que estavam na academia, e agora eles vão estar à disposição, já que eles já estão preparados para fazer treinamento já no dia a dia da rua, né, de ronda, para também dar esse apoio a esses profissionais que já são efetivos aqui no estado. Então nós teremos aí 5.600 policiais. Outras frentes de trabalho vão envolver o treinamento avançado de 2.200 profissionais da educação em segurança e a contratação de novos profissionais e bolsistas da área de psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes em uma atividade de prevenção e identificação de potenciais riscos. O secretário estadual de Educação, Rony Miranda, comentou essas ações que foram definidas pelo governo do estado. Um representante de cada escola vai receber o treinamento pela patrulha escolar, pelo BOP, em relação a esses casos, averiguar principalmente na prevenção, quando eu consigo prevenir uma situação de risco. Esse é um trabalho de conscientização e educação, é um trabalho pedagógico, é gradual. A gente vai trazer os estudantes, vamos trazer os pais para se reunir, vamos orientar os pais, trazer toda essa informação, e com isso a gente vai começar a ganhar essa consciência e essa confiança.
O Executivo também anunciou que vai ampliar o número dos colégios cívico-militares no Paraná. Atualmente, o Estado conta com 192 unidades neste modelo, além de 12 unidades do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, somando 204 colégios. A proposta é quase dobrar as escolas neste modelo, que deverão passar para 400, com um investimento adicional de 30 milhões de reais ao ano do Executivo. Atendendo também a um grande pedido de uma boa parte da sociedade, nós estamos ampliando o projeto de escola cívico-militar, que hoje nós temos 204 escolas cívico-militar, ampliando para 400 escolas cívico-militar, aonde tem demanda, aonde tem pedido dos pais e dos professores, que é uma reivindicação que vem sendo crescente devido ao bom desempenho das escolas cívico-militar que nós estamos tendo aqui no estado. E ainda ontem, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que 44 adolescentes e crianças foram encaminhados à Polícia Civil por ameaças de ataques a escolas. Destes, 13 foram apreendidos. A informação foi revelada durante a audiência pública da Assembleia Legislativa, que aconteceu ontem em Londrina, na região norte do estado. Tá, e portanto são medidas importantes. Olha, nenhuma delas resolve sozinha o problema. Nenhuma dessas medidas. Porque esse é um problema complexo, que precisa da união de todo mundo, da conversa de todo mundo, do Estado, dos pais, dos alunos, dos professores, trazer mais gente para essa roda de conversas. A gente vê outras iniciativas de outros estados que podem ser copiadas aqui. Vou dar aqui uma. São Paulo acabou de contratar mais de 500 psicólogos para atuar em escolas públicas. Aliás, quem fez isso foi o Renato Feder, que é ex-secretário de Educação aqui do Paraná. Não é uma medida interessante colocar psicólogos para conversar com as crianças, com os professores, com os adolescentes, para entender o que está acontecendo? Você começa a remediar. E nesse caso, remediar. Os psicólogos são importantes. Ter a escutativa, em alguns casos, pode ser essencial para evitar uma tragédia. A questão da segurança nas escolas. É sim preciso usar a força. Ninguém gosta de ter que colocar um segurança treinado armado em uma escola. Não é o ideal. Mas, infelizmente, nós não vivemos o mundo ideal. Nós temos crianças morrendo. Nós temos toda hora um alerta em alguma escola que a criança foi pega com arma, foi pega com sei lá o quê. Nós temos que entender o que está acontecendo. E é o seguinte, esses malucos seletivos aí, eles nunca atacam quartel da polícia, eles nunca atacam traficante em favela, porque eles têm medo que tenha alguém armado lá, né? Então, se tiver um segurança treinado e armado, é uma camada extra de proteção. Vai evitar? Não sabemos. Mas que ele vai pensar duas vezes? Ah, vai. Se colocar cerca elétrica, é mais uma barreira. E assim por diante. Tudo que puder ser feito, tem que ser feito aqui na região de Curitiba. Para quem está no interior me ouvindo agora, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, tem pais se reunindo por conta própria e fazendo a guarda das crianças na escola. Olha o desespero desses pais. Acho que só um pai vai entender o outro a ponto de fazer isso. Você olha de fora, mas que loucura. Não, eles querem... Olha, é meu filho que está ali dentro, eu quero fazer alguma coisa. Então nós temos que sim dar a resposta às crianças, aos professores, aos pais, à comunidade escolar. E tem que conversar. Então, todo mundo que chega a uma solução pronta está até mentindo. Não há. Então, são medidas importantíssimas. Nós temos que estimular o diálogo. Eu gosto muito dessa questão de ampliar as escolas cívico-militares. Você veja que ninguém faz isso em escola militar. Você viu algum caso em escola militar desse? Deve ter um motivo. A gente imagina já qual é. Temos que estimular mais. E aí eu já vejo o pessoal ligado ao APP Sindicato reclamando. Porque estão usando a oportunidade para levar armas para a escola. Que besteira. Deixem de defender o Lula agora. Larguem esse ranço da esquerda, nesse momento pelo menos. Tem criança morrendo. Tenham responsabilidade. Responsabilidade com a educação que vocês dizem defender e não com o partido político que vocês militam. Parem com isso. Nós precisamos aumentar, sim, a segurança das escolas. E mais, nenhuma escola vira cívico-militar sem a comunidade votando, autorizando essa medida. Então, vamos avançar. É importante fazer isso, avançar. Para entregar para o Pedroso, só senti falta de uma coisa. Acho que falta mais integração ali em relação à Polícia Civil. Nós temos que equipar melhor a Polícia Civil, principalmente os setores de investigação digital,
para que eles consigam agir mais rapidamente. O sujeito que começar a divulgar trote em WhatsApp, em Telegram, em outras redes sociais, tem que ser localizado rapidamente. Não existe mais anonimato na internet, mas precisa de uma polícia equipada para conseguir resolver rapidamente. Se o sujeito tiver medo de ser pego, ele não faz isso. Todas essas medidas, policial na frente da escola, guarda municipal na frente das escolas, escola cívico-militar, elas ajudam, essas medidas ajudam a inibir malucos, maníacos como aquele de Blumenau. Você ter ali os psicólogos, como o Mark citou, alguns que também estão sendo contratados aqui no estado do Paraná, no estado de São Paulo, eles ajudam a dar vazão, inclusive, para a angústia desses estudantes. Mark, eu falo ali pelas turmas próximas da minha filha. Os alunos estão desesperados, porque a gente vê às vezes as dores dos pais, mas a gente não consegue imaginar a dor dessas crianças. Tinham crianças ali sem saber o que fazer para se defender, porque eles olham aquilo e eles têm medo. E a própria estrutura emocional não lhes permite saber como lidar com esses sentimentos. Ninguém consegue direito. Então, esses psicólogos, eles têm essa importância, assim, para a saúde mental, para evitar esse tipo de tragédia, mas para ajudar ali as crianças e os adolescentes a trabalharem com isso. Mas nada disso basta se você também não tiver uma atuação firme das famílias, tá? Porque quando a gente olha os maníacos que entram nas escolas, é polícia, é vigia, é cerca elétrica, mas as famílias, quando a gente olha os outros atentados, como aquele que aconteceu em São Paulo, ou esses adolescentes que passam trote, a gente não pode tirar aqui a responsabilidade dos pais. Tem muito pai que tem essa preocupação, que vai para a porta da escola ajudar a defender. Mas tem muito pai que acha que a educação do filho é simplesmente a responsabilidade da equipe pedagógica. Não é. Não é. Não adianta só colocar o filho no mundo e achar que agora ao Deus dará, o Estado cria, o professor cuida e ali pra frente. Não, os pais têm responsabilidade, Mike. Até nesses casos de trote, essa coisa toda, tem que ali identificar esses adolescentes. Falaram aqui de 44 adolescentes que fizeram ameaças, alguns talvez fossem ameaças reais, outros fossem brincadeira na cabeça dessas pessoas. Agora, tem que perguntar pros pais deles onde que eles estavam, porque não estavam fazendo um acompanhamento ativo, entendendo o que seus filhos estão fazendo ali na internet. E para esses militantes de esquerda que ficam aí querendo lacrar na internet, além de parar com isso, eles têm que conversar com seus amigos da academia, e eu frequento ali a academia, a universidade, deixar de estudar, Mark. Sabe aquela cultura? Tem pesquisador, a gente falava outro dia, estudando cultura do boteco. Pelo amor de Deus. Sociólogo. Colegas meus de profissão, uma vergonha. Uma vergonha. Por que eles não gastam a energia e o dinheiro público para estudar o que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo com esses jovens? Tem muitos pesquisadores fazendo isso, mas precisamos de mais dinheiro público para isso, já que eles querem financiar a pesquisa. É aí que tem que ser. Tem que ter inteligência e entender os problemas sociais contemporâneos para poder enfrentar. Porque diferente do que alguns sindicatos falam, as crianças, Mark, para os pais, para as famílias, para os próprios professores, não são números, não é estatística. Ah, tantas crianças isso, tantas crianças aquilo. Não, tem nome, sobrenome, história, é a vida e a esperança daquela família. Então tem que levar mais a sério, tá? Tem que levar mais a sério, deixar de lacrar. Militar é outra coisa. Agora é cuidar do problema e garantir que ele não ocorra de novo. Olha só, é importante falar também que as Big Techs têm que ser chamadas à sua responsabilidade. Até agora, nenhuma delas, nem a Meta, que dirige o Facebook e o Instagram, nem o Google, nem o Twitter, nenhuma delas criou pelo menos um comitê para monitorar a situação. Pelo menos isso. Sabe aquela coisa até meio marqueteira, mas pelo menos para dar uma resposta? Nem isso. Pelo contrário, o Twitter foi cobrado, subiram até uma hashtag lá, e o Twitter derrubou a hashtag para tentar ali maquiar a situação das reclamações que estavam surgindo. Então, o adolescente lá que atacou a professora em São Paulo anunciou no Twitter que ia fazer isso. Não tem um filtro lá para monitorar. Eles são tão bons em retirar conteúdos conservadores e de direita, são rapidinhos. Que façam alguma coisa de verdade. Isso é uma questão de interesse público, né? As Big Techs faturam bilhões com os seus dados. Pare para pensar. Um dos homens mais ricos do planeta é o Mark Zuckerberg. Ele não te cobra R$1. Não cobra no dinheiro. A não ser que você patrocine, em questões bem específicas, o usuário normal não paga nada para usar o Facebook. Mas não paga no dinheiro, paga com os seus dados que ele fica utilizando e vendendo. Então você tem o direito de exigir também, como consumidor inclusive. As plataformas têm que ser responsabilizadas. E elas têm que sim fazer a sua cota à parte. O que nós dissemos aqui, Pedroso, Bia, é conversa. É a plataforma, é a polícia, é o pai, é o professor, é o estudante. É um problema complexo que precisa da união de todos.
E o seu colega de profissão lá, escola, só para trazer aqui, hoje é sexta-feira, talvez até caiba a pauta. Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome dele, até abrir a reportagem aqui. É o Eduardo Freitas, de 41 anos. Então ele é sociólogo e ele utilizou ali todo o conhecimento e a pesquisa, né, a oportunidade de pesquisa que foi oferecida a ele para fazer um mapeamento de todos os bares de Copacabana, que é onde ele vive lá no Rio de Janeiro. Então o sociólogo está ali na ponta do lápis, ou seria, né, na ponta da língua, na cachaçinha ali, gastou ali a sua sapiência acadêmica para fazer o estudo dos bares de Copacabana, Pedroso. Me constrange, de verdade. Eu acho que as pessoas elas têm todo o direito, Marco, de pesquisar aquilo que elas querem. Mas se você está utilizando recursos públicos, professores, orientadores, coisas do aspecto pagos pela sociedade, você tem que se debruçar por assuntos que tenham relevância. O que você está tentando entender concretamente? Qual é a devolutiva para a sociedade? Essa que deveria ser a grande preocupação. E até para ajudar a intervir. Sabe, ter inteligência, tá todo mundo tateando, o problema é complexo. E a resposta para problemas complexos vem dessa união da sociedade. Então a academia tem um dever, mas muitas vezes eu tenho colegas que eles estão muito mais preocupados ou com a lacração, ou de atender seus interesses e curiosidades individuais, do que em dar, de fato, uma devolutiva para aquilo que a sociedade lhes garante. Vamos falar sobre segurança nas escolas, isso porque o governador Ratinho Júnior anunciou um pacote de medidas preventivas para tentar inibir casos de violência nas escolas estaduais aqui do nosso estado. As iniciativas que serão colocadas em prática no Paraná foram anunciadas ontem durante uma coletiva no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A intenção é aumentar a presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e também ampliar a integração entre os órgãos estaduais. As ações aí que estão previstas, a gente vê o aumento de efetivo de policiais militares, com 5.600 oficiais ficando nas escolas, e a ampliação do programa Escola Segura chegando a 300 instituições. Outros pontos elencados pelo governo são a implantação de 200 sistemas de monitoramento em escolas consideradas estratégicas e a manutenção de viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências em frente às unidades. O governador Ratinho Júnior falou sobre essas iniciativas. Vamos ouvir. Então nós estamos aqui reforçando, colocando 5.600 policiais na porta das escolas, algumas até dentro das escolas, para levar tranquilidade esses 5.600 policiais. Uma parte é do contingente policial que nós já temos o nosso efetivo, 2.000 policiais estão vindo da contratação que nós fizemos recente, que estavam na academia, e agora eles vão estar à disposição, já que eles já estão preparados para fazer treinamento já no dia a dia da rua, né, de ronda, para também dar esse apoio a esses profissionais que já são efetivos aqui no estado. Então nós teremos aí 5.600 policiais. Outras frentes de trabalho vão envolver o treinamento avançado de 2.200 profissionais da educação em segurança e a contratação de novos profissionais e bolsistas da área de psicologia para atuarem no suporte a professores e estudantes em uma atividade de prevenção e identificação de potenciais riscos. O secretário estadual de Educação, o Rony Miranda, comentou essas ações que foram definidas pelo governo do estado. Um representante de cada escola vai receber o treinamento pela patrulha escolar, pelo BOP, em relação a esses casos, averiguar principalmente na prevenção, quando eu consigo prevenir uma situação de risco. Esse é um trabalho de conscientização e educação, é um trabalho pedagógico, é gradual. A gente vai trazer os estudantes, vamos trazer os pais para se reunir, vamos orientar os pais, trazer toda essa informação, e com isso a gente vai começar a ganhar essa consciência e essa confiança. O executivo também anunciou que vai ampliar o número dos colégios cívico-militares no Paraná. Atualmente o estado conta com 192 unidades neste modelo, além de 12 unidades do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, somando 204 colégios. A proposta é quase dobrar as escolas neste modelo, que deverão passar para 400, com um investimento adicional de R$30 milhões ao ano do executivo. Atendendo também a um grande pedido de uma boa parte da sociedade, nós estamos ampliando o projeto de escola cívico-militar, que hoje nós temos 204 escolas cívico-militar, ampliando para 400 escolas cívico-militar, aonde tem demanda, aonde tem pedido dos pais e dos professores, que é uma reivindicação que vem sendo crescente devido ao bom desempenho das escolas cívico-militar que nós estamos tendo aqui no estado. E ainda ontem, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que 44 adolescentes e crianças foram encaminhados à Polícia Civil por ameaças de ataques a escolas. Destes, 13 foram apreendidos. A informação foi revelada durante a audiência pública da Assembleia Legislativa, que aconteceu ontem em Londrina, na região norte do estado. Tá, e portanto são medidas importantes. Olha, nenhuma delas resolve sozinha o problema.
nenhuma dessas medidas, porque esse é um problema complexo que precisa da união de todo mundo, da conversa de todo mundo, do Estado, dos pais, dos alunos, dos professores, trazer mais gente para essa roda de conversas. A gente vê outras iniciativas de outros estados que podem ser copiadas aqui. Vou dar aqui uma. São Paulo acabou de contratar mais de 500 psicólogos para atuar em escolas públicas. Aliás, quem fez isso foi o Renato Feder, que é ex-secretário de Educação aqui do Paraná. Não é uma medida interessante colocar psicólogos para conversar com as crianças, com os professores, com os adolescentes, para entender o que está acontecendo? Você começa a remediar. E nesse caso, remediar. Os psicólogos são importantes. Ter a escutativa, em alguns casos, pode ser essencial para evitar uma tragédia. A questão da segurança nas escolas. É sim preciso usar a força. Ninguém gosta de ter que colocar um segurança treinado armado em uma escola. Não é o ideal. Mas, infelizmente, nós não vivemos o mundo ideal. Nós temos crianças morrendo. Nós temos toda hora um alerta em alguma escola que a criança foi pega com arma, foi pega com sei lá o quê. Nós temos que entender o que está acontecendo. E é o seguinte, esses malucos seletivos aí, eles nunca atacam o quartel da polícia, eles nunca atacam traficante em favela, porque eles têm medo que tenha alguém armado lá, né? Então, se tiver um segurança treinado e armado, é uma camada extra de proteção. Vai evitar? Não sabemos. Mas que ele vai pensar duas vezes? Ah, vai. Se colocar cerca elétrica, é mais uma barreira. E assim por diante. Tudo que puder ser feito, tem que ser feito aqui na região de Curitiba. Para quem está no interior me ouvindo agora, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, tem pais se reunindo por conta própria e fazendo a guarda das crianças na escola. Olha o desespero desses pais. Acho que só um pai vai entender o outro a ponto de fazer isso. Você olha de fora, mas que loucura. Não, eles querem... Olha, é meu filho que está ali dentro, eu quero fazer alguma coisa. Então nós temos que sim dar a resposta às crianças, aos professores, aos pais, à comunidade escolar. E tem que conversar. Então, todo mundo que chega a uma solução pronta está até mentindo. Não há. Então, são medidas importantíssimas. Nós temos que estimular o diálogo. Eu gosto muito dessa questão de ampliar as escolas cívico-militares. Você veja que ninguém faz isso em escola militar. Você viu algum caso em escola militar desse? Deve ter um motivo. A gente imagina já qual é. Temos que estimular mais. E aí eu já vejo o pessoal ligado ao APP Sindicato reclamando. Porque estão usando a oportunidade para levar armas para a escola. Que besteira. Deixem de defender o Lula agora. Larguem esse ranço da esquerda, nesse momento pelo menos. Tem criança morrendo. Tenham responsabilidade. Responsabilidade com a educação que vocês dizem defender e não com o partido político que vocês militam. Parem com isso. Nós precisamos aumentar, sim, a segurança nas escolas. E mais, nenhuma escola vira cívico-militar sem a comunidade votando, autorizando essa medida. Então, vamos avançar. É importante fazer isso, avançar. Para entregar para o Pedroso, só senti falta de uma coisa. Acho que falta mais integração ali em relação à Polícia Civil. Nós temos que equipar melhor a Polícia Civil, principalmente os setores de investigação digital, para que eles consigam agir mais rapidamente. O sujeito que começar a divulgar trote em WhatsApp, em Telegram, em outras redes sociais, tem que ser localizado rapidamente. Não existe mais anonimato na internet, mas precisa de uma polícia equipada para conseguir resolver rapidamente. Se o sujeito tiver medo de ser pego, ele não faz isso. Todas essas medidas, policial na frente da escola, guarda municipal na frente das escolas, escola cívico-militar, elas ajudam, essas medidas ajudam a inibir malucos, maníacos como aquele de Blumenau. Você ter ali os psicólogos, como o Mark citou, alguns que também estão sendo contratados aqui no estado do Paraná, no estado de São Paulo, eles ajudam a dar vazão, inclusive, para a angústia desses estudantes. Mark, eu falo ali pelas turmas próximas da minha filha. Os alunos estão desesperados, porque a gente vê às vezes as dores dos pais, mas a gente não consegue imaginar a dor dessas crianças. Tinham crianças ali sem saber o que fazer para se defender, porque eles olham aquilo e eles têm medo. E a própria estrutura emocional não lhes permite saber como lidar com esses sentimentos. Ninguém consegue direito.
Então, esses psicólogos, eles têm essa importância, assim, para a saúde mental, para evitar esse tipo de tragédia, mas para ajudar ali as crianças e os adolescentes a trabalharem com isso. Mas nada disso basta se você também não tiver uma atuação firme das famílias, tá? Porque quando a gente olha os maníacos que entram nas escolas, é polícia, é vigia, é cerca elétrica, mas as famílias, quando a gente olha os outros atentados, como aquele que aconteceu em São Paulo, ou esses adolescentes que passam trote, a gente não pode tirar aqui a responsabilidade dos pais. Tem muito pai que tem essa preocupação, que vai para a porta da escola ajudar a defender. Mas tem muito pai que acha que a educação do filho é simplesmente a responsabilidade da equipe pedagógica. Não é. Não é. Não adianta só colocar o filho no mundo e achar que agora ao Deus dará, o Estado cria, o professor cuida e ali pra frente. Não, os pais têm responsabilidade, Mike. Até nesses casos de trote, essa coisa toda, tem que ali identificar os adolescentes. Falaram aqui de 44 adolescentes que fizeram ameaças, alguns talvez fossem ameaças reais, outros fossem brincadeira na cabeça dessas pessoas. Agora, tem que perguntar pros pais deles onde que eles estavam, porque não estavam fazendo um acompanhamento ativo, entendendo o que seus filhos estão fazendo ali na internet. E para esses militantes de esquerda que ficam aí querendo lacrar na internet, além de parar com isso, eles têm que conversar com seus amigos da academia, e eu frequento ali a academia, a universidade, deixar de estudar, Mark. Sabe aquela cultura? Tem pesquisador, a gente falava outro dia, estudando cultura do boteco. Pelo amor de Deus. Sociólogo. Colegas meus de profissão, uma vergonha. Uma vergonha. Por que eles não gastam a energia e o dinheiro público para estudar o que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo com esses jovens? Tem muitos pesquisadores fazendo isso, mas precisamos de mais dinheiro público para isso, já que eles querem financiar a pesquisa. É aí que tem que ser. Tem que ter inteligência e entender os problemas sociais contemporâneos para poder enfrentar. Porque diferente do que alguns sindicatos falam, as crianças, Mark, para os pais, para as famílias, para os próprios professores, não são números, não é estatística. Ah, tantas crianças isso, tantas crianças aquilo. Não, tem nome, sobrenome, história, é a vida e a esperança daquela família. Então tem que levar mais a sério, tá? Tem que levar mais a sério, deixar de lacrar. Militar é outra coisa. Agora é cuidar do problema e garantir que ele não ocorra de novo. Olha só, é importante falar também que as Big Techs têm que ser chamadas à sua responsabilidade. Até agora, nenhuma delas, nem a Meta, que dirige o Facebook e o Instagram, nem o Google, nem o Twitter, nenhuma delas criou pelo menos um comitê para monitorar a situação. Pelo menos isso. Sabe aquela coisa até meio marqueteira, mas pelo menos para dar uma resposta? Nem isso. Pelo contrário, o Twitter foi cobrado, subiram até uma hashtag lá, e o Twitter derrubou a hashtag para tentar ali maquiar a situação das reclamações que estavam surgindo. Então, o adolescente lá que atacou a professora em São Paulo anunciou no Twitter que ia fazer isso. Não tem um filtro lá para monitorar. Eles são tão bons em retirar conteúdos conservadores e de direita, são rapidinhos. Que façam alguma coisa de verdade. Isso é uma questão de interesse público, né? As Big Techs faturam bilhões com os seus dados. Pare para pensar. Um dos homens mais ricos do planeta é o Mark Zuckerberg. Ele não te cobra R$1. Não cobra no dinheiro. A não ser que você patrocine, em questões bem específicas, o usuário normal não paga nada para usar o Facebook. Mas não paga no dinheiro, paga com os seus dados, que ele fica utilizando e vendendo. Então você tem o direito de exigir também, como consumidor inclusive. As plataformas têm que ser responsabilizadas. E elas têm que sim fazer a sua cota à parte. O que nós dissemos aqui, Pedroso, Bia, é conversa. É a plataforma, é a polícia, é o pai, é o professor, é o estudante. É um problema complexo que precisa da união de todos. E o seu colega de profissão lá, escola, só para trazer aqui, hoje é sexta-feira, talvez até caiba a pauta. Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui o nome dele, até abrir a reportagem aqui. É o Eduardo Freitas, de 41 anos. Então ele é sociólogo e ele utilizou ali todo o conhecimento e a pesquisa, né, a oportunidade de pesquisa que foi oferecida a ele, para fazer um mapeamento de todos os bares de Copacabana, que é onde ele vive lá no Rio de Janeiro. Então o sociólogo está ali na ponta do lápis, ou seria, né, na ponta da língua, na cachaçinha ali, gastou ali a sua sapiência acadêmica para fazer estudo dos bares de Copacabana, Pedroso. Me constrange, de verdade. Eu acho que as pessoas elas têm todo o direito, Marco, de pesquisar aquilo que elas querem. Mas se você está utilizando recursos públicos, professores, orientadores, coisas do aspecto pagos pela sociedade, você tem que se debruçar por assuntos que tenham relevância. O que você está tentando entender concretamente? Qual é a devolutiva para a sociedade? Essa que deveria ser a grande preocupação. E até para ajudar a intervir.
sabe, ter inteligência, tá todo mundo tateando, o problema é complexo. E a resposta para problemas complexos vem dessa união da sociedade. Então a academia tem um dever, mas muitas vezes eu tenho colegas que eles estão muito mais preocupados ou com a lacração, ou de atender seus interesses e curiosidades individuais, do que em dar, de fato, uma devolutiva para aquilo que a sociedade lhes garante.